Vamos lá. Então, lembrando, né? A gente terminou o capítulo 10, né, na última aula, né? Então, quando a gente termina o capítulo 10, Jesus então sai de Jerusalém, né, e vai fazer agora o seu ministério na Pérea. Então, vamos lá. Capítulo 11. Versículo 1. Diz lá: Estava enfermo Lázaro, né, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Primeiro detalhe, tá? O que a gente tem que lembrar? Quando o texto fala, né, lembrando, né, o João ele escreve, né, quando ele escreve, né, o livro, ele já tem alguns anos que se passaram, então ele escreve para um público que provavelmente conhecia aquela região. Então, quando ele fala Lázaro de Betânia, é para que não fosse confundido a Betânia de qual ele está falando, que era próxima de Jerusalém, próxima mais ou menos a uns 3 quilômetros, um pouco mais de 3 quilômetros, daquela Betânia diferente do que tinha do Jordão, além do Jordão, né, lá na parte oriental. Então, ele escreve exatamente pensando nessa referência, para que a gente possa se situar, né, onde é que ele está fisicamente. E ele vai falar assim, olha, isso que eu estou escrevendo, além dessa referência de qual Betânia seria, ela também é daquela aldeia de Maria e de sua irmã Marta, ou seja, relembrando quando ele entra, né, tem o pé lavado, então ele faz essa associação para que a gente possa entender de quem ele está falando. E aí, só para a gente contemplar, né, o nome Lázaro, que é uma abreviação, né, de Eleazar, que quer dizer, né, aquele a quem Deus ajudou, né? E ele vem lá, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ou seja, aqui ele contextualiza onde ele está, de qual Betânia ele está falando, né? E quem seria essa Maria, para que a gente não faça confusão com outras. Porque a gente tem que lembrar que, da mesma forma como hoje tem várias pessoas que chamam Bruno, João, naquela época também. Ou seja, então ele está contextualizando quem de fato é essa pessoa. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Qual o primeiro detalhe? Tá? Aqui a gente tem que contextualizar uma figura temporal. Tá? Primeiro, Jesus não estava onde Maria está, né? Ou seja, ele estava distante. E o que acontece? Lázaro então fica enfermo e as suas irmãs mandam um mensageiro até Jesus para que informe a ele que Lázaro está doente. Só que olha só que interessante no texto. O texto fala lá, no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas não falam no texto aquele que nós amamos, aquele que é conhecido, aquele que é querido pela comunidade. Elas colocam que aquele a quem Jesus ama. Ou seja, provavelmente, tá? Quando Jesus vem a primeira vez, né, e fica alojado naquela casa, não se sabe ao certo, né, a idade ali de Lázaro, quanto ele teria, mas ele se tornou uma pessoa querida. Assim como a gente tem alguns versículos falando que Jesus, entre aspas, tinha um preferido entre os discípulos, ou seja, era alguma coisa notória, da mesma forma acontecia com Lázaro. Ele era, de fato, uma pessoa muito íntima de Jesus. Era uma pessoa que caminhava muito próximo dele. É por isso que quando Marta manda, eles mandam um mensageiro para Jesus, eles falam, olha, aquele a quem amas, ou seja, aquele que você ama, exatamente para figurar essa preocupação de quem de fato era Lázaro para Jesus. E ele vai continuar lá, versículo 4. Ao receber a notícia, disse de Jesus. Primeiro, quando Jesus recebe essa notícia, tá? Aí a gente tem algumas vertentes para poder pensar. Primeiro, quando a gente está numa cidade próxima de Jerusalém e Jesus é então, né, informado, é recebido, né, na verdade, uma mensagem por um mensageiro. Existem duas ideias, tá? Uma que a cidade onde Jesus estaria seria muito próxima de onde estaria a cidade de Betânia, ali próxima de Jerusalém. Outros entendem que seria uma cidade mais longe. Por que isso? A gente vai ver mais para frente, um pouco mais à frente, que o mensageiro que a viagem de Jesus demora pelo menos 3 dias. Ou seja, qual é a ideia? Se a cidade onde Jesus está é próxima de Betânia, então quer dizer que a viagem do mensageiro até ele é curta.
Só que a gente vai ver que Jesus demora 3 dias para chegar em Betânia, o que diferencia uma cidade provavelmente longe. Então, alguma coisa em torno de 20 e poucos quilômetros. Mas aí a gente vai contextualizar isso por quê, dessas duas ideias. Aí ele vem lá, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Primeiro detalhe. A gente tem um mensageiro, primeiro, né? A gente tem lá a Marta, né? Olhando para o seu irmão, né? Que estava lá com problema, ou seja, estava provavelmente acentuando a sua enfermidade. Ela manda o mensageiro até Jesus, e quando o mensageiro chega até Jesus, ele fala: olha, Lázaro, aquele a quem tu amas, está com problema. Qual é o primeiro detalhe? Quando o mensageiro chega para Jesus, Lázaro não está morto. Porque se o tivesse, Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, já teria dito: não, ele já morreu. E ele não fala isso. Ele deixa muito claro, olha lá no versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, ou seja, ele ainda está vivo nesse momento. E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ou seja, algumas vertentes entendem que nesse momento Lázaro já estaria morto. A gente entende que não, por quê? Porque se assim fosse, o próprio Jesus declararia: olha, de fato ele já morreu, não tem o que ser feito. E na verdade aqui Jesus não fala isso, ele só fala: olha, essa enfermidade, ela não é para a morte, ela vai ser utilizada para a glória de Deus. Então, ele ainda não morreu. Então vamos continuar, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, Jesus recebe o mensageiro, ele fala o que está acontecendo com Lázaro, Jesus fala para ele: olha, não se preocupe que isso aí não é para a morte. E manda devolver o recado, ou seja, o mensageiro volta. E quando volta, Jesus ainda fica 2 dias. Ele fala: não, vou esperar aqui mais 2 dias para que aconteça aquilo que tem que acontecer. Porque olha lá, no versículo 6, desculpa, no versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, depois quando? Depois dos 2 dias, ou seja, esse agora é o 3º dia depois do mensageiro ter chegado. Ele diz: vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Versículo 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Primeira coisa, quando ele fala que ele referencia, né, essa ideia de 12 horas tá, de dia, que é vamos dizer assim, um sentido figurado, ele está se retratando novamente como ele sendo a luz do mundo. Ou seja, ele já está falando: olha, enquanto houver luz, ou seja, enquanto eu estiver no mundo, eu posso guiar aqueles para que não tropecem. Quando eu, por uma vez, for, aí já vai estar escuro, ou seja, provavelmente vocês vão todos tropeçar. Ou seja, a referência é exatamente sobre isso. Não é que o dia dura 12 horas. Né? Então, apesar de que hoje a gente tem mais ou menos de 6 às 6 da tarde, é mais ou menos o horário que a gente tem do sol nascer e do sol se pôr. Mas não é essa a ideia. Ele está referenciando novamente aquilo que ele já fazia nos capítulos anteriores, falando que ele era a luz do mundo. E ele vai continuar lá, no versículo 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou. Ou seja, os seus discípulos não entenderam o que ele estava falando e ele vai contextualizar. Primeiro porque os discípulos olharam para Jesus e falaram: Jesus, você acabou de sair daquele lugar onde os judeus estavam querendo te apedrejar. Você está querendo voltar para lá de novo. Não faz sentido. E aí ele vai continuar. Versículo 11. Isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui sim é quando de fato Lázaro morre. Ou seja, Jesus agora declara para os discípulos e fala: opa, obviamente ele já sabia, pelo seu poder, que naquele momento Lázaro tinha morrido. Ou seja, ele não tinha morrido quando o mensageiro chegou, e sim no 3º dia. Então, é como se a gente, né, iniciasse o dia e ele falasse: olha, agora a gente vai voltar lá para aquele lugar. Por quê? Porque Lázaro morreu. Tá? E é exatamente por isso que eu vou voltar. A gente vai voltar para despertar ele.
E olha o que ele vai continuar. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, os discípulos não entenderam que quando Deus fala desse adormeceu, que na palavra original é a ideia de morte, eles entenderam que Lázaro estaria tirando uma sonequinha. Né? Ele está lá dormindo, tá tudo bem, ele está dormindo, não tem nenhum problema com ele. Então, para que a gente vai voltar para lá? E aí ele vai continuar mais claramente. Versículo 13. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso de sono. Versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus fala duas coisas. Primeiro, ele fala a hora, vamos dizer assim, ele declara o que de fato aconteceu com Lázaro naquele momento, e ele ainda fala para os discípulos, olha, que bom que vocês não estão lá. Aí a gente vai entender por quê. Porque ele vai falar que por causa exatamente desse motivo deles não estarem lá, eles vão entender aquilo que está por vir. E ele vai continuar lá, versículo 16. Então, Tomé, e aí uma curiosidade, né? Tomé, tanto no grego quanto no aramaico, significa gêmeo, mas, né, com certeza, por algum motivo, a gente não tem nenhuma referência de quem seria o irmão de Tomé, apesar de ter um irmão gêmeo. Ele não é, como se diz, comentado, né, no texto. E ele vai continuar lá, versículo 16. Chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Com ele quem? Então, nesse texto, lembra, primeiro, os discípulos estão lá, e aí Tomé fala assim, ó, primeiro, né, Tomé já é contextualizado com um cara muito pessimista, né? Então ele fala assim, olha, então vamos lá para que a gente possa morrer com ele. Com ele quem? Não é Lázaro que ele referencia aqui, é Jesus. Por quê? O Jesus já estava sendo procurado para que fosse morto. E quando ele fala, vamos lá com ele, é exatamente para acompanhar Jesus. E se caso acontecesse de Jesus morrer, eles estariam presentes com eles. O que não é muito diferente, por exemplo, de Pedro. Quando a gente olha Pedro respondendo para Jesus, não, eu jamais vou fazer nada com o Senhor, não vou te negar. Então, ele tinha naquela ideia, de fato, uma convicção que estaria com Jesus. Apesar da hora, como se diz, né, da hora da morte, todo mundo sair correndo na hora do julgamento, mas até nesse momento eles tinham a ideia de que de fato eles estariam com Jesus nas horas críticas. E é por isso que Tomé fala, não, vamos lá para morrer com ele. Como se de fato, né, na hora do vamos ver, ele ficasse lá. Mas eles dizem isso provavelmente intencionalmente. E por, de fato, querer e imaginar que ele estaria com Jesus se porventura alguma coisa ocorresse. E ele vai lá, versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Primeiro detalhe. Vamos lá, versículo 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios, tá? São mais ou menos 185 metros. Então, 15 dá 3,2 quilômetros aí de distância. Qual é o detalhe? Jesus não entra na cidade. Jesus chega como se fosse nas extremidades da cidade. Ele sabe que Lázaro já está morto, né? Tem os seus respectivos 4 dias, e ele não entra, ele não vai direto para a casa de Marta. Olha só o que ele vai continuar no versículo 18. Versículo 19. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Então, primeira coisa, Jesus não entra na cidade, ele fica nos seus arredores. Aquele pessoal que morava perto de Jerusalém, lembrando que era uma distância pequena, ao saber que Lázaro tinha morrido, alguns vieram para a casa dela como a gente faz em qualquer tipo de velório. A gente vai para consolar, prestar todo tipo de ajuda possível e se necessária. Então, aquelas pessoas vieram para a casa deles, estavam com eles ali, né, dentro daquele momento, né, de tristeza e dor. E vamos lá, o que ele continuou? Versículo 19, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Primeiro detalhe, alguns entendem que, de alguma maneira, né, alguém fez essa informação, levou essa informação para Marta. Por exemplo, né, o cara está lá na casa dele, está lá na casa dentro daquele momento ali de tristeza, um informante foi lá, provavelmente perto do pé do ouvido dela, e disse, olha, Jesus está vindo.
E ela imediatamente, ao saber que Jesus está ouvindo, ela sai correndo em encontro de Jesus. Por que isso? Porque Jesus não tinha o interesse de estar junto à casa dela, ou seja, de entrar e que todos o reconhecessem que ele estava lá. Porque vamos lembrar, ele já estava sendo perseguido. Então, o que acontece no versículo 20? Aliás, continuando, né? Versículo 19. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar, né, a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, ou seja, ela sai correndo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quando a gente olha para isso aqui, não é muito diferente, né? Porque se a gente lembrar quando Jesus entrou, né, na casa deles na primeira vez, a Marta, como se diz, a Marta é aquela pessoa mais ativa, né? É aquela que tudo ela vai fazer, é aquela pessoa que é mais ocupada, ou seja, é aquela figura residencial daquela pessoa que trabalha direto, né? E foi assim também da outra vez. E Maria é aquela pessoa que fica mais em casa, mais acomodada, né? Então ela continua sentada, o que já era um perfil de como era essa pessoa, no caso essas duas. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha só que negócio louco que aconteceu aqui. Marta sai ao encontro de Jesus, ou seja, ela sai da casa dela ao encontro de Jesus. E ela começa a falar com ele, e aí ela lembra, provavelmente, ela lembra da mensagem que foi entregue para ela lá em cima. Quando um mensageiro vai falar que Lázaro está doente, e o mensageiro retorna uma resposta de Jesus. E o que Jesus disse lá? Versículo 3. Né? Versículo 4, né? Ele vai falando e fala, olha, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então, provavelmente, nesse momento, Marta chega para falar de Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, provavelmente ele não teria morrido. E ela provavelmente começaria a pensar, nossa, o que será que quer dizer aquilo que Deus me mandou como resposta, falando que aquilo serviria para a glória de Deus. Então, provavelmente, ela imaginava que talvez tivesse uma pequena possibilidade dele ser restaurado, né? Que ele fosse ressuscitado. Então, lá no coração dela, ela podia pensar, nossa, será que isso pode de fato acontecer? Porque a gente tinha uma característica diferente aqui. A gente já tinha, primeiro, 4 dias da morte de Lázaro. Então, lembrando, né, que lá o povo judeu eles não faziam embalsamento como eram os egípcios. Então, provavelmente já estava em ponto de putrefação. Então, já estava aquele cheiro já todo em decomposição. Mas ela ainda assim, é como se ela tivesse aquela fagulhinha de esperança, né? E ela vai continuar, versículo 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí vem o versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ou seja, a gente tem que lembrar que ela, de fato, era uma pessoa que foi convertida, convertida e trazida para o Evangelho. Ela entendia que, obviamente, em algum momento aconteceria a segunda vinda de Jesus, onde todos seriam restaurados. E ela fala, olha, Senhor, eu sei que ele vai ser restaurado. E ela imagina exatamente essa segunda vinda, ou seja, quando todo mundo vai ser, olha, no último dia, isso de fato há de acontecer. Versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. O que acontece? Aqui a gente tem um dos 7, né, declarações de Jesus, quando ele fala eu sou, ou seja, ele traz para si, de fato, quem ele é. E ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ele associa esses dois acontecimentos. Para que eu possa ter vida, eu preciso ser restaurado, tá? Eu preciso ter uma restauração daquilo que eu era, para que eu possa ganhar a vida. E ele continua. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, agora ele inverte essa ideia. Ele fala, ainda que você morra, você vai viver e volta para a sentença anterior. Ou seja, de todo jeito, ele volta para a vida de Jesus. Seja ele sendo restaurado primeiro e depois ganhando vida, ou seja ele morrendo e depois tendo vida. Porque a gente tem que lembrar que alguns passarão pela morte física, outros não. Então, ele coloca essas duas cláusulas porque elas abrangem todo o contexto, seja a pessoa morta nos seus conceitos carnais, né, no sentido de vida mesmo, ou seja no seu sentido espiritual. Então, ele fala, olha,
por tudo isso vai acontecer e essas duas cláusulas vão trabalhar em conjunto. E ele vai lá, versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele vai fazer uma pergunta: crês isto? Marta vai responder: sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ou seja, Marta escuta isso, volta para casa para chamar Maria. Para chamar Maria. E, de novo, ela vai, fala para Maria, provavelmente num local separado, e olha só o que acontece com ela. Maria, sua irmã, ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Então, o que acontece? Versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. O que acontece? Depois que ela volta, né? Então ela fala para sua irmã e sua irmã imediatamente vai ao encontro de Jesus. Alguns entendem que Jesus poderia estar próximo onde Lázaro foi sepultado, tá? Então, não dá para afirmar no texto, tá? Mas seria uma possibilidade disso ter acontecido lá próximo. É uma das questões. E aí o versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. E exatamente por isso que poderia ser um local onde Jesus estaria, porque ela se levanta e vai correndo. E aqueles que estavam ali, né, como se diz, consolando ela, olham ela fazendo isso e de imediato pensam: nossa, ela vai lá no túmulo para poder chorar, ou poder ter algum tipo de consolo, algum tipo de, vamos dizer assim, de último avistamento, de onde ele está, enfim. E aí alguns saem junto com ela, ou seja, para acompanhar a sua ida. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, mais uma vez, relembrando que, nossa, Jesus poderia salvar, como se pudesse salvar enquanto ele estivesse vivo. O que não é a primeira referência que a gente tem, né? E ele vem lá, versículo 34, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E olha só que interessante agora. Versículo 35. Lembrando, Marta vem ao encontro dele, vem aquelas pessoas que estavam próximas consolando Marta, né, e Maria. E aí, versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Aqui tá a primeira coisa que eu quero dizer: Jesus chorou, tá? A referência que a gente tem aqui quando fala que Jesus chorou, primeiro, essa parte mostra que de fato Jesus também era homem, tá? E a tendência aqui é que o texto, quando ele fala de Jesus chorou, aliás, vamos continuar para a gente contextualizar. Versículo 36, versículo 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morreste? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Vamos parar aqui. Primeiro, quando ele fala que Jesus chorou, e essa parte do texto onde fala sobre agitar, esse agitar está no original, quer dizer no sentido de ira, tá? Então, a palavra no original quer dizer no sentido de ira. O problema é que nesse contexto aqui, quando ele fala de ira, eles colocam a ideia mais centrada é que Jesus, ao ver Marta, né, nós já tinha passado, né, por Marta e Maria, aqueles que estavam junto com eles estavam, vamos dizer assim, tão comovidos, ou seja, chorando pela perda de Lázaro, que aquilo foi tão intenso que Jesus, quando fala que chorou, é o fato de Jesus sentir de fato a dor que cada um deles tinha, tanto por Lázaro quanto por aquelas pessoas que apoiavam Maria e Marta. Ou seja, Jesus sentiu de fato, né, como às vezes acontece, por exemplo, com a gente, às vezes você vê alguém perder alguém, e quando a gente está muito próximo, você vê a dor que é, e muitas vezes a gente se comove.
exatamente essa mesma referência aqui. Jesus olha para aquele estado, olha para aquelas pessoas que estão lá, sente de fato quão é doloroso a perda deles. Essa é uma das ideias. A outra é que, aí, quando ele fala de agitar-se, é que essa ira é exatamente referência contra o pecado. Por quê? Tudo isso que acontece é resultado do pecado, ou seja, ele está tão irado com o pecado porque ele consegue olhar para o pecado e enxergar a dor que isso causa em cada um. Ou seja, ele vê tanto a parte humana quanto a parte do pecado original. Então, tudo isso é centrado nele. Então, ele sente isso de forma muito intensa. Então, isso também contextualiza o porquê dessa palavra de chorar. É de fato de se compadecer daquelas pessoas que estavam ali em sofrimento. Versículo 38, ele vai continuar. Era esta uma gruta cuja entrada tinha um poço de pedra, né? Lembrando, Jesus vai então até o túmulo. Versículo 39. Primeiro, como é que era o túmulo naquela época, tá? Então a gente, vamos imaginar hoje, né? Então a gente tem, imagina uma grande casa, no caso uma pedra, onde eles perfuravam as pedras, eles iam perfurando no sentido de como se fosse um andar de baixo. Então eles iam fazendo subsolos. E dentro de cada subsolo faziam várias entradas onde você colocava os corpos. Então dá para a gente entender isso. Se a gente estivesse na porta, a gente estaria entrando, descendo uma escada, e dentro dessa escada a gente teria um lugar, né, onde estaria o morto e as suas respectivas, como se fossem, né, os caixões, né? Então vários bloquinhos para que a família toda fosse enterrada. Então é exatamente como é que era naquela época. Isso era tampado com uma pedra. Aí versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, Maria olha para ele e fala assim, Senhor, primeiro, eles estão num local onde tem vários mortos. Então a ideia aqui que ela pensa é, Senhor, já tem 4 dias que esse corpo está aí. A gente não faz nenhum tipo de preparação, porque como é que acontecia os mortos? A pessoa morria, eles passavam uma faixa, não apertado, uma faixa por cima e colocava alguns tipos de folhas, né, que tem cheiro para poder amenizar aquele odor e colocavam a pessoa lá para morrer. Não era como era nos egípcios, né, que era embalsamado, aquela história toda. E ela fala, nossa, isso aqui provavelmente já está em estado de putrefação. Isso aqui já está no estado crítico. Mas aí ele vai continuar. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Isso aqui é uma referência, quando Jesus faz isso, uma referência de oração, tá? É como se Jesus estivesse orando para o Pai e falando assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Versículo 42, aliás, eu sabia que sempre... Olha, ele continua, né? A oração. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Em alta voz é como se ele gritasse para que todo aquele público que estava lá ouvisse o seu comando. Lázaro, levanta, ou seja, uma ordem direta, alta e clara, para que todo mundo reconhecesse que, de fato, ele está fazendo um milagre. Versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, Lázaro, de fato, sai daquele local onde ele estava, com algumas faixas, né? Lembrando que elas não eram faixas apertadas, né? Eram faixas só enroladas, e é por isso que ele sai com algumas lá, provavelmente até com dificuldade de andar. E assim que ele sai, Jesus fala, olha, tira todas essas datas e deixa ele ir. Jesus não deixa que, vamos dizer assim, que ele seja, por exemplo, questionado. Não, vamos ficar aqui e interrogar se de fato ele estava morto ou não. Jesus só fala, olha, desatar e deixa ele ir para casa. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ou seja, daquela população, né, daquele pessoal que foi lá para consolar Marta e Maria, que alguns que caminharam com ela quando ela foi encontrar com Jesus, alguns olharam e falaram assim, nossa, esse cara fez uma coisa que não era conhecida. Primeiro detalhe,
A gente tem que lembrar que provavelmente, tá, nessa vila ainda não tinha chegado as informações da cura da filha de Jairo, nem da viúva de Naim. Então, provavelmente essas informações ainda não tinham chegado para eles. Então, para eles, aquilo ali era uma coisa inédita, uma coisa fora do normal. E ele vai lá, versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Ou seja, dentro desse público você tinha as pessoas que de fato foram convertidas, pelo menos creram naquele momento, e você tinha aquele público que provavelmente vindo de Jerusalém, que, opa, esse cara aqui está fazendo uma coisa a mais do que ele já tinha feito. E eles retornam para fofocar para os fariseus. Olha, Jesus, aquele que está todo mundo procurando, ele fez isso aqui. E aí o que vai acontecer? Versículo 47. Então, os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ou seja, quando o sinédrio faz a reunião, ele escuta aquilo que eles falaram, que Jesus teria ressuscitado morto. Depois de 4 dias, era uma coisa praticamente incontestável. E quando eles resolvem isso, eles vão lá, fazem uma reunião e falam assim: olha, o que a gente está fazendo? A gente está deixando esse cara ganhar nome. E não só isso, se esse cara continuar ganhando esse nome, todo mundo crê nele, a gente vai perder o nosso status. Os romanos vão vir e vão tomar tudo aquilo que a gente tem. Ou seja, vai acabar com a nossa nação, com o nosso poder, aquilo que nós temos de precioso. Versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Primeiro, a gente entende que Caifás, nesse momento, ele é como se fosse o presidente, né? Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. Então, ele é aquele cara que tem o poder. E esse cara, a gente vê nos relatos históricos, ele era um cara extremamente perigoso, tá? E aqui a gente vai colocar no sentido mal da palavra. É aquela pessoa que, de fato, ela mexe com as pessoas para fazer aquilo que ele quer. É aquela pessoa que manipula, que mata por prazer, tanto faz quem cabeça que ele vai ter que pisar, ou seja, aquela pessoa que de fato é maligna. Ele molda as coisas para que tudo aconteça do jeito que ele quer. E aí o que ele fala para o pessoal? Olha, vocês não sabem de nada. Versículo 50. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha o tanto que o cara é inteligente. Ele faz uma argumentação para todo o sinédrio, lembrando que no sinédrio a gente tinha aquelas divisões, e ele fala, olha, é melhor que morra um, porque se uma pessoa morrer, a gente consegue salvar toda a nação, como se de fato Jesus fosse o cara que colocaria a nação a perder. Então ele coloca as palavras de um jeito que ele coloca todo mundo para fazer aquilo que ele quer. E ele fala, olha, é melhor que esse cara morra, que a gente consiga salvar a nação. Então, quando a pessoa, se ela não pensa, ela olha e fala assim, nossa, a gente precisa salvar a nação. E é melhor, obviamente, que morra um do que a nação inteira. Então ele coloca como se Jesus fosse de fato destruir a nação inteira. E ele vai continuar, versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ou seja, aqui é contextualizado que, primeiro, qual era uma das funções do sumo sacerdote? Era revelar aquela vontade de Deus. Neste caso, Deus utilizou ele para que de fato profetizasse, mas não a destruição da nação. Pelo contrário, a própria salvação da nação. E pela boca deles foi profetizado. Versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Ou seja, uma nova referência da entrada dos gentios. Versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Ou seja, o Sinédrio fez a reunião e falou, olha, a gente vai matar esse cara, porque é melhor que morra ele e a gente salve a nação inteira. Versículo 54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto,
para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Primeiro detalhe, a partir desse momento, Jesus já não andava mais de forma pública, ou seja, ele não andava como ele andava antes, porque agora ele já sabia que o seu fim estava próximo, então todos os acontecimentos culminariam nisso. E agora então ele começa a ser mais precavido para que se mantenha a ordem que foi estabelecida. E aí o que acontece? Essa cidade chamada de Efraim, não existe ao certo, tá, uma definição de onde ela estaria. Tá? Alguns entendem que seria no território de Efraim, como era de Ofrá, que seria 23 quilômetros de lá, de Jerusalém. Outros entendem que seria a cidade de Efron, que é referenciada em 2 Crônicas 13:19, que ficaria a 7 quilômetros de Jerusalém, e outros pensam que seria Efrata, de Belém. Então, não existe uma definição ao certo de onde seria essa cidade. Porque o que a gente tem que lembrar? Esses acontecimentos, eles acontecem no final de dezembro até março, ou seja, exatamente no ministério chamado de Peré. A gente não tem muitas informações sobre esse ministério. São apenas poucos pontos que acontecem, que é relatado no livro. Então, durante todos esses meses, a gente só tem alguns acontecimentos. Então, onde ele estaria, se ele viajou, a gente não tem como definir isso. E aí ele vai continuar. E ali permaneceu com os discípulos. Versículo 55. Estava próximo à Páscoa dos judeus, né? E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse de onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Ou seja, aquelas pessoas que, ouvindo falar todos esses acontecimentos de Jesus, eles falaram: opa, vamos lá novamente para o templo em Jerusalém, para que a gente consiga ver. Porque, lembra, nos últimos 2 anos eles já tinham visto quem era Jesus. Só que ao chegar lá, Jesus não estava lá. E eles começaram a questionar: nossa, será que ele vai vir? O pessoal está querendo pegar ele para prender, e aí, será que ele vai aparecer? Será que ele não vai aparecer? Então estava todo aquele questionamento. Se Jesus de fato estaria lá. E assim, a gente encerra o capítulo 11. Alguma dúvida? Só quero saber se está gravado. Tudo que você falou. Então, ótimo.